Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Estou com vocês aqui para mais um dia de devocional, tá? Espero que eu consiga alcançar o coração de vocês, tá bom? E hoje eu quero falar um pouco sobre o bom pastor e suas ovelhas, tá? E aí, para isso, eu vou levar vocês um livro de João, capítulo 10, versículo 4. Fala o seguinte, vamos ler aqui? Capítulo 10, versículo 4. Fala assim: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque o conhecem a sua voz. Então, esse aqui é um versículo que nos remete ao cuidado do bom pastor, e ele se inicia com o quê? Retirando as ovelhas do redil, retirando as ovelhas do curral, né? É, Muitas vezes nós focamos nos campos verdejantes, né, nas gramas verdejantes, mas esquecemos que para poder chegar nesse local, a ovelha precisa de quê? De sair em segurança do curral, de sair em segurança do aprisco, né? Então ela precisa disso. Ela tem a necessidade de movimento. O pastor tira as ovelhas do aprisco não para poder expor elas ao perigo, não para poder expor ela é, a, a perigo mesmo, né? Ele tira não para expô-las a perigo, ele tira para quê? Para que elas se alimentem, para que elas cresçam, porque o aprisco ele é um lugar seguro, mas ali elas não têm água, ali elas não têm comida, então elas precisam sair daquele local para elas crescerem, para elas se nutrirem, tá? Por quê? Porque o comodismo ele é inimigo da provisão, né? Então, às vezes você precisa de uma provisão, às vezes você precisa de um alimento, mas você está tão acomodado que não vai buscar, que não vai buscar essa provisão, que não vai buscar esse alimento. E o comodismo, ele é inimigo, sim, da provisão, tá? O pastor toma a iniciativa de retirá-las porque ele sabe o momento exato de retirar as suas ovelhinhas do aprisco, né? Ele sabe o momento de tirar para fora de quê? De situações, de zona de confronto, de fases da vida que já não nutre mais. Então, é exatamente o que eu falo para vocês. Então, a gente começa falando o momento exato de sair para fora, né? De que o pastor sabe esse momento de te tirar de situações que não é mais para você, de te tirar de lugares que não é mais para você, de te tirar da sua zona de conforto, de lugares que não de situações que não te nutrem mais, né? Que não colaboram para o teu crescimento. Então, o nosso bom pastor, que é Jesus, sabe exatamente o momento de nos retirarmos para fora, tá? E ele é o quê? Ele é o nosso líder, ele tem que ser o nosso líder, ele tem que ser o nosso exemplo. Ele vai adiante delas. Aqui na palavra fala, lá no mesmo versículo, né? Ele tira ela para fora e vai adiante, ele vai à frente delas, tá? Ele vai à frente delas. Por que, que ele vai à frente dela? Diferente dos pastores aqui do Ocidente, que tocam o seu rebanho da seguinte forma: eles colocam o rebanho na frente e vão atrás, gritando e com cachorro para poder juntar o rebanho. Então, o do Oriente ele é diferente. Muitas vezes o pastor ele inicia a sua função de pastor quando criança, né? Quando criança, por quê? Para que as ovelhas se acostumem com ele, se acostumem com o jeito dele, se acostumem com a voz dele, se acostumem com o cheiro dele. Esse é o modelo do pastor bíblico, tá? E aí esse pastor, como que ele se coloca? Ele se coloca à frente do redil. Ele vai guiando as suas ovelhas, tá? Por que isso?
por conta de proteção antecipada. E isso, ele me leva a um outro texto bíblico, que fica lá em Deuteronômio 31:8. Vou ler para vocês aqui. 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Novamente ele afirma, ele é o pastor que vai à sua frente, tá? Ele será contigo e não te deixará, nem te desampararás. Não temas e nem te espantes. Esse aqui é o modelo do nosso pastor, do pastor bíblico. Ele se coloca à frente. Por quê? Porque ele precisa ter uma proteção antecipada. Se o pastor vai à frente, o que acontece? Ele consegue prever os perigos, né? Ele pisa nos espinhos antes das ovelhas. O pastor que vai à frente, ele pisa nos espinhos antes das ovelhas. Ele avista o lobo antes do rebanho, né? Ele testa a profundidade do rio. Então, isso tudo é cuidado. O pastor que vai à frente, que é Jesus, ele pisa nos espinhos antes da ovelha, ele avista o lobo antes do rebanho, ele testa a profundidade do rio. Olha só, tem uma curiosidade. A ovelha, dependendo do som que a água faz, ela não quer beber no riacho. Então ele tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque se a ovelha ela não quiser, ela se assustar com o barulho, ela não vai comer, ela não vai beber. O pastor precisa retirar a água e levar para ela. Esse é o cuidado que Jesus tem com nós. Esse é o cuidado que o nosso pastor presta com nós, que somos ovelhas dele. O caminho ele já foi trilhado, tá? O caminho ele já foi trilhado. Jesus ele não pede que você vá aonde ele não esteve, aonde ele mesmo não tenha ido. Ele venceu o mundo, ele venceu a dor, ele venceu a morte, tá? Ele venceu isso tudo. Fazendo o quê? Abrindo um caminho para você passar, abrindo um caminho para nós passarmos, abrindo um caminho seguro, tá? Então, quando ele fala para você ir, ele já foi, ele já abriu o caminho, tá? As ovelhas o seguem. As ovelhas o seguem. E diferente do que muitos pensam, esse seguimento, ele não pode ser forçado, ele não é forçado. É uma resposta de quê? É uma resposta de confiança. Se você é uma ovelha e você tem você tem o bom pastor, que é Jesus, você confia nele. Tá? E aí você tem o quê? A resposta de confiança. A ovelha não segue o pastor porque ela conhece o mapa, porque ela conhece a geografia, não. Ela não segue ele por causa disso. Ela segue ele por quê? Porque ela confia nele, porque ela confia no guia, ela confia em quem está guiando ela, né? Ela cria o quê? Uma dependência ativa do pastor. Seguir, ele exige o quê? Ele exige movimento. Ele exige que não basta saber quem que é o pastor, é preciso caminhar na direção que ele aponta, é preciso caminhar na direção que ele mostra, tá? E por que tudo isso? Porque o caminho que ele aponta, o caminho que ele nos mostra, é um rastro de segurança. Tá? Quando nós perdemos o pastor de vista, basta olhar para onde? Basta olhar para o rastro que ele deixou, basta olhar para onde ele pisou, o caminho que ele apontou, para onde que ele foi, e seguir, né? E aí eu vou levar vocês para um outro livro da Bíblia, que fica lá em Salmos 23:3. Ela fala o quê? 23:3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Novamente, nos mostra o pastor guiando as suas ovelhas, tá? Quando fala assim, guia-me pelas veredas, as veredas, naquele tempo, eram caminhos estreitos que circulavam uma certa montanha. É um caminho que é tortuoso, né?
é um caminho que é complicado, é um caminho que é difícil de trilhar. Mas o pastor, com cuidado, né, com cuidado que ele tem com as suas ovelhas, ele consegue guiar as suas ovelhas por esse caminho, com justiça, com cuidado, com mansidão, tá? O significado que tem o pastor é, é, é grande nas nossas vidas, o significado do pastor é grande, né? O cuidado que ele precisa ter com as suas ovelhas, né? O cuidado que ele precisa ter conosco. Jesus, ele trilhou o caminho, ele venceu a morte, ele venceu a dor, né? Ele foi na nossa frente, ele pisou nos espinhos por nós, né? Para que nós possamos, para que a gente possa passar em segurança, para que a gente possa andar, caminhar. O caminho ele é estreito, como eu te falei, mas a rota ela é justa. A rota ela é justa. Então nós devemos sim confiar no nosso bom pastor. O segredo da conexão é porque as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. As ovelhas, a conexão entre as ovelhas e o pastor é porque elas conhecem a voz. Ela aprende a ouvir o pastor. Lá no tempo de Jesus, né? Os pastores, eles precisavam andar, às vezes, quilômetros e quilômetros e quilômetros para suas ovelhas conseguir pastar, para suas ovelhas conseguir encontrar água limpa para poder beber, tá? E aí eles guiavam essas ovelhas por esses caminhos, como eu falei anteriormente, eles iam na frente guiando essas ovelhas. E aí, às vezes, eles não tinham como voltar para casa, então eles ficavam por ali mesmo. E aí eram construídos alguns abrigos para essas ovelhas nesses locais. E aí, esses rebanhos, muitas das vezes, eles eram misturados no mesmo aprisco pela noite. Havia mais de um rebanho misturado nesse curral à noite, né? Mas pela manhã, cada pastor dava o seu grito peculiar, né? Fazia o seu chamado peculiar. Apenas as ovelhas daquele pastor que emitiu aquele som, né? Que fez aquele chamado peculiar, somente aquelas ovelhas, elas se retiravam, se separavam da multidão, das outras ovelhas, do outro rebanho, para poder segui-lo. Olha só. Então, por isso que eu falo, naquele tempo, às vezes o pastor, ele era treinado quando criança, né? Ele tinha um convívio com aquelas ovelhas desde pequeno. Por quê? Para que as ovelhas entendesse, conhecesse a voz dele, conhecesse o pastor que ela tem, conhecesse a voz, conhecesse o cheiro, conhecesse o jeito. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa nos aproximar de Jesus, conhecer o cheiro de Jesus, estar atento a ouvir a voz de Jesus. E quando ele chamar, que nós possamos sair, nos separar da multidão, dos outros rebanhos, para poder segui-lo. Né? Vivemos em um mundo que é muito barulhento. Com muitas vozes, com a voz do medo, com voz de opiniões alheias, com a voz do ego, né? A gente vive num mundo assim. Mas conhecer a voz de Jesus é o que impede de seguir um estranho, é o que impede de seguir uma voz que não é a de Deus, é conhecer a Jesus. Lá em Isaías 30, 21, vamos ver o que fala lá. Isaías 30, 21, fala assim: e os teus ouvidos ouvirão palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviais, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só, novamente o pastor dizendo: e os ouvidos ouvirão palavras do que está por trás de ti.
Mais uma vez, ele está te mostrando que ele está indo à frente e te apontando o caminho e dizendo aqui, ó, esse é o caminho, segue esse caminho, não te desvie para a direita, não te desvie para a esquerda, esse aqui é o caminho, né? A voz do pastor, esse trecho nos mostra que a voz do pastor, ele funciona como o quê? Como uma bússola contra as distrações do mundo. Então, que a gente esteja atento a ouvir a voz do nosso bom pastor e que a gente siga a voz do bom pastor, porque ouvir a voz de Deus é o que vai diferir, é o que vai te livrar de seguir a voz de um estranho, de sair em um rebanho que não é o seu, e um rebanho que não é cuidado pelo nosso pastor, que é Cristo. O segredo de uma vida cristã vitoriosa não está em saber um destino final. A gente não precisa saber o nosso destino final, mas está em manter os ouvidos atentos para a voz do nosso pastor e os pés aonde? No rastro dele, no rastro daquele que vai na frente, que é quem? O pastor. Se você se sente fora do aprisco hoje, né, no lugar desconhecido, olha para frente, ouça a voz, segue o pastor, porque ele está lá. Então é isso. Então que estejamos sempre dispostos, sempre atentos a ouvir a voz do nosso pastor, para que a gente não siga caminhos estranhos, para que a gente não siga rebanhos estranhos, tá? Então, se você tem uma conexão com o seu pastor, você sabe que você está seguro, que você vai passar exatamente por onde ele passou, e que por onde ele passou é seguro, e que por onde ele passou, que ele te leva, ele já esteve, ele já previu todos os perigos daquele lugar, né? Ele já abriu o caminho para você passar, né? Ele já venceu todos aqueles perigos e abriu o caminho para você passar. Então, esteja atento à voz do bom pastor, esteja atento a segui-lo, né? Esteja atento a ouvir a voz dele e seguir, porque o caminho é seguro, ele não é fácil, ele é estreito, ele é complicado, mas ele é justo, ele é seguro. E aí eu queria deixar a reflexão para vocês hoje, né? Eu queria que vocês refletissem o seguinte: qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido com mais atenção? É a voz do pastor? Você está seguindo a voz do bom pastor que deu a vida, que deu a vida por suas ovelhas? Ou você está ou você está paralisado pelo medo? Ou você não consegue ouvir a voz porque o medo te paralisou, né? Porque o medo tenta paralisar os seus passos. Você está em movimento, ouvindo a voz do seu bom pastor? Ou o medo te paralisou? Ou você não consegue ouvir? Então, é essa reflexão que eu gostaria que vocês tivessem para o dia. Qual é a voz que você tem ouvido com mais atenção? Tá bom? Então, fica essa reflexão e espero que eu tenha alcançado o coração de vocês. Tenham um bom dia e que Deus abençoe o nosso dia. Amém?